Água é a fonte da vida. Não se faz nada sem ela. Basta tomar como exemplo os períodos sem chuva, quando padecem homens e animais. No campo, são as fontes hídricas que fazem as lavouras crescerem, produzindo alimentos, gerando divisas, do pequeno produtor ao grande empresário. Por isso, são tão importantes os caminhos mecânicos construídos no semiárido brasileiro nas últimas décadas. Junto com as barragens, os perímetros irrigados fazem a água chegar aos lugares mais longínquos, onde não seria possível sem as bombas, os canais, as tubulações que cortam o solo nordestino. No programa Conhecer de hoje, nós visitamos um desses projetos no interior brasileiro. Transformação no interior piauiense, espírito empreendedor faz agricultores revolucionarem os plantios no perímetro irrigado Platôs de Guadalupe. Filão econômico. Banana se transforma no grande negócio do projeto de irrigação que possui a maior área plantada no estado do Piauí. Apoio para crescer. Linhas de crédito bancárias abrem portas para a produção da fruticultura irrigada no município piauiense de Guadalupe. Momentos de expectativa. Produtores do Platôs de Guadalupe contam os dias para verem um perímetro ampliado e novos negócios fechados. Obras a todo vapor, financiada pelo PAC. A segunda etapa do projeto está bem adiantada. O programa Conhecer está no ar. Uma transformação provocada pela força e coragem de homens que abandonaram as terras onde nasceram e se aventuraram na conquista de novos empreendimentos. Homens que em nenhum momento desistiram de aprender e empreender. Uma transformação movida pelas ideias, pelos investimentos em tecnologia e, sobretudo, na crença de que é possível vencer as dificuldades aproveitando cada oportunidade. No sertão do Piauí, agricultores que vieram de outras regiões do país apostaram no desenvolvimento de uma cultura que está revolucionando a vida dentro do perímetro irrigado implantado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. A banana se transformou num grande negócio que já está provocando impactos positivos na renda e na qualidade de vida dos produtores. Essa paisagem é uma espécie de carteira de identidade de uma das áreas mais ricas na região centro-oeste do estado do Piauí. Milhares e milhares de bananeiras formam um cinturão verde, que define o perímetro irrigado Platôs de Guadalupe. A banana é o carro-chefe da produção, que ano a ano vem batendo recordes. A fruta praticamente domina os 3.196 hectares da primeira etapa do projeto. 1.252 hectares estão nas mãos de pequenos produtores, enquanto 1.944 hectares estão destinados a pequenos, médios e grandes empreendedores. Não é à toa que a banana ocupa uma grande área plantada no Platôs de Guadalupe. Aqui, os agricultores alcançam ótimos índices de produtividade. Calcula-se que cada um deles chegue a colher acima de 30 toneladas por hectare. Cruzamos quase toda a área plantada dentro do perímetro. Os setores hidráulicos 2, 3 e 4. Rodamos alguns quilômetros para chegar a essa parte do Platôs. É o chamado setor hidráulico 5, o mais jovem dos lotes irrigados, onde 95% dos terrenos estão ocupados pelos bananais. Somente esse setor tem 147 hectares de banana. A fruta se alastrou por todo o espaço nos últimos 2 anos. Somos 40 pequenos produtores. Ainda tem espaço para mais alguém? Aqui no setor hidráulico 5 não, porque são 40 lotes em média de 8,5 hectares, que já foram todos loteados, todos entregues e estão todos praticamente implantados. O perímetro irrigado Platôs de Guadalupe foi implantado pelo DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, mas é administrado pelo Distrito de Produtores, que dividiu os hectares em 4 pequenas associações, que representam os setores hidráulicos. Foi a maneira encontrada para descentralizar a administração dos lotes e garantir um acompanhamento mais dinâmico das plantações. A função das associações pequenas é identificar os problemas no campo para poder repassar para a associação central para que as medidas e as providências sejam tomadas para corrigir os problemas que acontecem. Então, dessa maneira, nós nos organizamos mais e conseguimos dar um trabalho bem melhor, né? Ter uma visão
de dentro do campo e passar para quem está lá dentro do escritório fazendo a execução dos trabalhos. É dia de muito trabalho para os funcionários do seu José Alves. Os trabalhadores estão separando os cachos e cuidadosamente encaixotando a banana que será transportada para Teresina. É a segunda remessa da semana. A primeira saiu há menos de 2 dias. Essa é uma cena que virou rotina para os pequenos produtores do Platô de Guadalupe. Cada um deles vende pelo menos 2 carradas de banana por semana. Além de abastecer a capital piauiense, a fruta também é negociada em outros estados, como Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia e Pará. E pensar que tudo isso foi construído há 5 ou 6 anos. Isso mesmo, até 2004, poucos agricultores aqui da região apostavam no potencial dessa terra. Somente quando começaram a chegar alguns produtores de fora é que todos despertaram para o empreendedorismo no lugar. É um perímetro antigo em sua estrutura, ele tem um pouco mais de 20 anos de construção, mas na realidade ele só veio a funcionar mesmo a partir da reestruturação que o governo federal resolveu trabalhar a partir de 2005. E isso deu, por coincidência, num momento que vários produtores de outras regiões do Nordeste e até alguns de outras regiões do país começaram a trabalhar, a acreditar aqui, e a partir de 2007 esse resultado foi aparecendo e os próprios produtores locais também passaram a acreditar e ver o resultado, e de 2007 para cá o que se viu a cada ano se dobrou a área. Seu José Alves foi um dos agricultores que vieram de outras regiões do país e se estabeleceram no perímetro irrigado Platôs de Guadalupe. Ele e a família vieram de Panelas, em Pernambuco. Lá ele plantava cana-de-açúcar. Acabou perdendo tudo com a crise. Por causa da devasagem de preços, a gente chegou ao ponto de pequenos não poder mais produzir. Então foi essa o tipo a história da gente se obrigar a emigrar para aqui, para o Piauí. Hoje, José Alves comemora os resultados dos esforços concentrados na plantação da banana Pacovan. Uma situação bem diferente do período em que começou a plantar no Platôs. Começamos em terra arrendada e depois compramos o primeiro lote. Comprei o primeiro lote e hoje vai com 8,5 e sai. Hoje eu estou no 6º lote, todos plantados. Bem, muita gente tem curiosidade em conhecer o ciclo da banana. E é o que nós vamos fazer agora, aproveitando a presença aqui do Adalberto Marinho, que é o gerente de operação e manutenção aqui do distrito e também é engenheiro agrônomo. Adalberto, eu estou vendo aqui que nós temos aqui, como se fosse 1, 2, 3, 4 caules aqui. Até parece, né, que nós temos aqui 4 plantas diferentes. Não é o que acontece, nós temos aqui uma planta só. Quem está vendo aqui, na verdade, não é o caule, é chamado pseudocaule. Que o pseudocaule nada mais do que apenas a junção de folhas aqui, saída aqui a partir do rizoma. O rizoma é exatamente o caule da planta. Que o rizoma ele fica enterrado, fica abaixo do solo. É um caule chamado caule subterrâneo. Então, no rizoma aqui, eles saem os rebentos. A partir do rebento aqui, que sai do caule, que é chamado rizoma aqui da banana, ele vai surgir a planta aqui, que a gente vê na parte aérea, que é chamada pseudocaule, e a partir dela vai sair a emissão do cacho, entendeu? Então, a partir do cacho aí, nós obteremos a colheita. Se não houver nenhum problema no ciclo, a banana se torna uma das culturas mais atrativas no campo. No Platôs de Guadalupe, os produtores estão vendendo o cento da banana entre R$ 9 e R$ 12. Como a fruta ocupa nesse momento 39% da área irrigável disponível e 58% da área plantada atual de pequenos empreendedores, a expectativa dos irrigantes do Platôs de Guadalupe é que a safra de 2010-2011 chegue a 13.555 toneladas. A produção deve atingir um fluxo nunca visto, com projeções de mais de 2 caminhões de 15 toneladas por dia saindo dos lotes irrigados dentro do perímetro. Daqui a pouco, no programa Conhecer, veja como a banana se transformou no grande negócio dos Platôs de Guadalupe. Abertura para novos plantios. Goiaba e maracujá começam a atrair mais atenção dos irrigantes e linhas de crédito bancárias dão novo fôlego aos produtores. A banana conseguiu atrair muitos produtores rurais interessados em trabalhar com agricultura irrigada e isso também ampliou os investimentos no Platôs de Guadalupe, que hoje possui a maior área plantada no estado do Piauí.
Nos próximos anos, a fruta deve continuar movimentando grande parte dos negócios do perímetro, mas outros produtos, como a goiaba e o maracujá, caminham para obter o mesmo sucesso. Em relação à goiaba, a fruta já dobrou o número de hectares plantados e também o volume de produção. O maracujá, depois de um período de declínio, voltou a captar investimentos das instituições bancárias. Em Guadalupe, no centro-oeste piauiense, os bancos voltaram a abrir linhas de crédito para a produção da fruticultura irrigada e apostam nas iniciativas dos irrigantes. O crescimento exponencial do cultivo da banana, além de incrementar as vendas e estimular os produtores, também influenciou na elevação dos números dos postos de trabalho dentro do platô de Guadalupe. Para se ter uma ideia, a banana emprega hoje cerca de 300 pessoas. Isso representa mais da metade dos empregos gerados nos lotes dos pequenos produtores. Mão de obra direta e indireta. Em 2009, um levantamento feito pela Associação Central dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe revelou que foram investidos no cultivo da banana cerca de R$ 4.260.000, mais de R$ 3,5 milhões do bolso dos próprios produtores. Os bancos entraram com R$ 670 mil. Ainda é pouco, mas as instituições bancárias estão acompanhando com mais atenção as iniciativas dos irrigantes. O que fortalece a parceria do Banco do Brasil é a disposição do banco em investir na área produtiva, em dar resposta ao ambientalmente correto e o socialmente justo, e a parceria com a Associação dos Produtores. E, principalmente encontrar pessoas dispostas e com experiência na atividade foi o que mais fortaleceu essa parceria. E a gente vem encontrando êxito por conta disso. É a atividade e a experiência dos produtores. Já vimos que a banana é o carro-chefe da produção do platô de Guadalupe, mas não é a única fruta que tem boas expectativas de produção. A goiaba registrou um crescimento de 100% da área plantada em relação a 2008. Com isso, a fruta é cultivada hoje em 80 hectares, com mais de 50% em formação, em função de sua rápida expansão na safra 2008-2009. Esse é o lote do seu José Edivaldo, um dos poucos que produz apenas goiaba no perímetro irrigado de Guadalupe. Por que ele optou pela fruta? Eu já tinha experiência de trabalhar com a goiaba e banana, só que a banana, no momento que a gente cheguei, passei um momento difícil, teve condição, passei no trator e ficamos com a goiaba. E graças a Deus compensou o sofrimento, foi muito difícil. A produção do seu Edivaldo deve ajudar a incrementar ainda mais a safra da goiaba para 2010. A expectativa da safra 2010-2011 é de 4.025 toneladas. Isso porque os produtores investiram cerca de R$ 483 mil no cultivo, o que garantiu o aumento de produção e também de mão de obra. 85 pessoas estão trabalhando direta ou indiretamente nessa safra. Além da banana e da goiaba, outra cultura que abre perspectivas para bons negócios nos próximos anos aqui no platôs do Guadalupe é o maracujá. Na verdade, a fruta teve o seu auge em 2008. Em 2009 houve um período de declínio, mas agora em 2010 os produtores já estão retomando o cultivo da fruta. Nós tivemos aqui alguns problemas situados a fungos que tiveram, doenças relacionadas à cultura do maracujá, e tivemos muitos prejuízos, né? Então, no ano de 2008 tivemos o auge, 2009 freamos um pouco e agora em 2010 voltamos novamente a implantar o maracujá. Sabemos também que já existem variedades resistentes às doenças que nós tivemos aqui, mas infelizmente não conseguimos ainda as sementes por conta da procura intensa no mercado. Existe uma programação para o segundo semestre desse ano, né? Uma variedade nova elaborada pela Embrapa, e nós estamos à procura dela para poder implantar. Enquanto isso, estamos trabalhando com o maracujá tradicional, o maracujá amarelo, azedo, que tem dado um retorno muito satisfatório aqui. Mas os produtores precisam estar atentos a uma doença comum nas plantações de maracujá. A fusariose, ela atinge o maracujá através do sistema radicular, entendeu? Essa doença, ela limita muito a vida útil do plantio de maracujá. Então, a incidência dela causa uma perca de número de plantas na área, entendeu? E, obviamente, redução da produtividade da área. Então, uns cuidados muito importantes que o produtor deve ter ao plantar é ele fazer um bom preparo de solo, incorporar matéria orgânica e tentar o mais possível manter a planta equilibrada em relação aos nutrientes, entendeu? E é de suma importância também que ele tenha sempre um trabalho
de replantio em relação a essas mudas, para que no futuro ele possa não sofrer tanto com a perca da área. Que a fusariose ela atinge muito até o segundo, terceiro ano. Se o produtor conseguir atingir o segundo, terceiro ano com o maracujá, com um nível de plantas no stand boa, então ele vai sofrer cada vez menos com essa doença. Com a retomada da produção, o maracujá caminha para ocupar cerca de 20 hectares no platô de Guadalupe. Uma ótima evolução se levarmos em consideração que o ataque de doenças provocou uma redução de 70% no plantio. O preço é um dos principais fatores para um recomeço na plantação do maracujá. O preço médio do saco do maracujá está variando entre R$ 15 e R$ 20. A expectativa dos produtores que investiram cerca de R$ 160 mil para a safra 2010-2011 é de uma colheita de 570 toneladas. O platô de Guadalupe se transformou numa das maiores fontes de renda na região centro-oeste do estado do Piauí. E os pequenos produtores, na verdade, são os grandes responsáveis por essa nova realidade do perímetro. O marco importante do desenvolvimento é o aparecimento de novos agricultores em substituição aos poceiros originais, que ganharam a terra na implantação do assentamento. Hoje, um dos objetivos da Associação Central dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe é atrair mais investimentos e mais produtores para o lugar. O projeto vem, ao longo desses últimos 5, 6 anos, mostrando, os produtores mostrando essa capacidade de crescer e desenvolver. Os produtores investem primeiro na roça, para depois que a roça der, eles investirem no seu pessoal. Isso aí é uma coisa que satisfaz a gente. Mostra que todo mundo está acreditando, está pensando em crescer e evoluir. Existem pelo menos 2 grandes incentivos para a vinda de mais produtores para o perímetro Platôs de Guadalupe. Um deles é a compra garantida das frutas produzidas nos lotes irrigados. Aquisição feita pela iniciativa privada e também pela rede pública. E a gente agora encaminhou um projeto mais ou menos de R$ 104 mil na compra de banana, goiaba, frutas que eles produzem de maneira geral, né? E a gente vai distribuir para a comunidade, para a associação, para o hospital, para as escolas. Essa parceria tem dado certo. O outro incentivo é a construção da segunda etapa do perímetro irrigado. O programa Conhecer volta daqui a pouco mostrando a expectativa dos produtores do Platôs de Guadalupe para verem o perímetro ampliado e novos negócios fechados. Serviços a todo vapor, financiadas pelo PAC e obras da segunda etapa do projeto estão adiantadas. Os produtores do perímetro irrigado Platôs de Guadalupe, no Piauí, vivem um momento de muita expectativa e ansiedade. Eles acreditam que a ampliação da primeira etapa do projeto e a conclusão da segunda etapa vão incrementar ainda mais os negócios e atrair investimentos de grandes empresas para o local. As obras financiadas pelo governo federal através do Programa de Aceleração do Crescimento estão em pleno andamento e algumas já estão quase concluídas. Os canais que interligam os principais setores estão praticamente prontos. O trabalho se concentra agora na construção da estação de bombeamento que vai captar água do Rio Parnaíba e irrigar os novos lotes no perímetro. O barulho das máquinas lembra que no Platôs de Guadalupe uma enorme área está sendo preparada para receber mais produtores. Essa é a segunda etapa do perímetro que está em fase de conclusão com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Na verdade, a segunda etapa do projeto não poderia ser realizada sem a ampliação da primeira etapa. Estamos às margens do Rio Parnaíba, que fornece água necessária para a irrigação do perímetro irrigado Platôs de Guadalupe. Esta é a estação de bombeamento EBP1. Ela leva água para todos os lotes da primeira etapa do perímetro. A água saía por uma única adutora até o pulmão. Um reservatório que acumula água para depois distribuí-la. Todo o complexo está sendo ampliado com a construção de mais extravasores. Nós mais do que duplicamos a capacidade de bombeamento. Então construímos uma nova adutora vizinha à antiga para jogar nesse pulmão. O volume do pulmão não podia se mexer. Então nós, a título de segurança, aumentamos os extravasores, que são, digamos assim, fusíveis. No caso de um aperreio, uma coisa é só abrir que dá aquela descarga e evita
problemas maiores. Paralelo às obras de construção dos extravasores, outra comporta também está sendo aberta no pulmão. Nós estamos construindo a outra comporta que vai botar justamente no canal inicial, no canal da primeira etapa. E lá na frente ela se liga já nas novas construções, no CP2 Norte e CP3 Sul. Mas assim como acontece no corpo humano, por exemplo, de nada adiantaria o coração sem as veias e artérias para levar o sangue pelo corpo todo. Assim funciona também no sistema de irrigação. De nada adianta uma estação de bombeamento sem os canais para levar a água captada da bacia do rio até os lotes irrigados. E em se tratando de platôs do Guadalupe, só na segunda etapa que está sendo construída são mais de 16 mil metros de canais. Esse é o canal CP2 Sul, que deverá fazer uma importante ligação com a segunda etapa do perímetro. É a continuação da primeira etapa, que vai até a estação de bombeamento EBS-EB9, que logo ali na frente. Essa parte aqui foi feita agora, são feitas de placas sem juntas, sem ferrais, sem juntas, em cima de bidim e manta plástica. O que isso significa? Isso significa uma liberdade total das placas, que evita as trincas futuras, muito comum em peças de concreto. Uma enorme trilha de canais nos leva a desvendar os mistérios de uma área que antes era ocupada por uma vegetação fechada. Seguindo as orientações do engenheiro residente do consórcio, responsável pelas obras, chegamos a outro importante ponto, as estações secundárias. Aqui são duas estações numa só. Uma pega a água que vem no canal aqui, e bombeia, joga lá em cima para dar início ao CP3 Sul, a irrigação. E outra bombeia para a nossa esquerda, para justamente irrigar essa parte que é o setor 9. Por todo o percurso dos canais, foram instaladas bocas de visita e caixas ventosas. Quem diria? Quem a imaginava fazendo sempre trabalhos pesados, se surpreende com a delicadeza dos movimentos da retroescavadeira, fazendo o acabamento dos canais para que depois os homens possam entrar com os demais materiais que comporão a firme e espessa camada de concreto. Já estamos no trecho norte da segunda etapa do perímetro irrigado Platôs de Guadalupe. Esse é o canal conhecido como CS2, que se estende ao longo de 7.380 metros até encontrar uma ramificação. Ele pega da junção do CP3, que traz a água lá da EBP Norte, né? Estação de Bombeamento Norte, e lança nessa direção. Nós estamos aqui quase no fim dele. Depois nós vamos ver o entroncamento dele com o CP3 Norte, onde tem duas portas d'água grandes, digamos assim, para se fazer. Então estamos concretando lá. Aqui a máquina está dando acabamento no talude, para depois vir o pessoal dando acabamento com solo cimento e finalmente vem o bidim, manta plástica, bidim e a laje de concreto. Continuamos seguindo as trilhas por onde correm os canais que levarão água aos lotes irrigados no setor norte do Platô de Guadalupe. Nosso destino é a maior construção desse conjunto de obras da segunda etapa, a EBP Norte, a estação de bombeamento do setor norte, que deverá irrigar uma área total de 6.795 hectares. Depois de quase 1h30, visitando os principais pontos da construção, finalmente chegamos à enorme elevatória de concreto. Essa é a EBP Norte, a estação de bombeamento do setor norte, a principal estação de bombeamento da segunda etapa do projeto Platôs de Guadalupe. Quando começar a funcionar, ela terá capacidade para operar 6 bombas, com a vazão total de 8,37 metros cúbicos de água por segundo. A EBP Norte está quase pronta. Ela terá um canal de aproximação de 205 metros que captará água na represa de Boa Esperança, assim como já acontece no caso da EBP Sul. Essa aqui é uma elevatória de bombeamento e ela é subterrânea. Então ela está escavada a 13 metros de profundidade e foi feita toda a estrutura em concreto armado através de formas deslizantes. Isso agora que nós vamos fazer. Nós vamos agora preparar todo esse terreno para o canal de aproximação e em seguida vai ser toda reaterrada. Isso que vocês estão vendo nessa estrutura vai sumir tudo. A única coisa que vai aparecer seria lá em cima, no topo, onde vai sair uma laje. Aí sai todos os equipamentos. A EBP Norte abastecerá os 11.634 metros do canal CP3 Norte, que levará água para os setores 1, 2, 4, 5, 7 e 8.
O custo total da ampliação da primeira etapa e a construção da segunda etapa do Platô de Guadalupe foi orçado em mais de 81 milhões de reais com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC é considerado o grande responsável pela revitalização do perímetro, que vive um momento de grandes expectativas em relação ao aumento da produção local, com a inauguração da segunda etapa do projeto. Hoje, as áreas destinadas aos pequenos produtores, que é aí pouco mais de 1.000 hectares, já tem mais de 50% dessa área implantada. Ou seja, faltou espaço. Todo mundo está na expectativa, a gente vê interesse de empresário de fora. Na cidade se comenta, já que a primeira etapa está dando tão certo, quando liberar a segunda etapa, rapidamente ela vai entrar em produção. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com a nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia para todos.